Ok, estamos expondo a carta que Paulo escreveu à igreja da cidade de Colossos. Então, a epístola de Paulo aos Colossenses, vou pedir para você abrir lá. Colossenses 3, a partir do verso 22, até o capítulo 4, versículo 1. Mas antes de ler o texto, quero explicar que eu vou falar de trabalho e muitas das minhas aplicações vão ser ligadas ao trabalho fora de casa, mas que fique claro que os mesmos princípios valem para quem trabalha em casa. E como eu disse antes, no decorrer do culto, até para as crianças. Por isso que o desenho é muito apropriado. Elas estão pintando um desenho que todo mundo está fazendo alguma coisa. Porque eu entendo que as escrituras nos ensinam que trabalho tem a ver com quem nós somos. Inclusive, deixa eu até explicar algo que você já deve ter presenciado na sua família. Quando você conhece alguém que gosta de trabalhar, mas fica doente, ou por causa da idade, ou por causa de alguma enfermidade grave, e não pode trabalhar, ele não fica mal. Por quê? Porque não é normal. Nós fomos feitos para produzir alguma coisa. A gente se sente muito frustrado quando a gente não está servindo, ajudando, produzindo, desenvolvendo algo. Então, eu quero falar sobre como o trabalho faz parte, mas dos desafios próprios de um mundo caído como o nosso. E se há redenção no trabalho, nós vamos encontrá-la nas escrituras sagradas. Então, Colossenses 3, a partir do verso 22, eu vou ler na Almeida Revista Atualizada, diz assim: Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar a homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça, receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Vamos orar mais uma vez? Nosso Pai, nós pedimos agora a Tua orientação, porque ao lermos Tua palavra, nós queremos não só entender o que o texto está dizendo, mas conseguir trazê-lo para a nossa realidade. Para que nós sejamos, mais uma vez, testemunhas de que essa palavra fala conosco. O Senhor fala conosco. Então, nossa oração é essa, Senhor. Fala com o Teu povo. Abre os nossos ouvidos, dispõe os nossos corações, para recebermos bem aquilo que a Tua palavra irá nos ensinar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar sobre o conceito de trabalho sendo muito confuso. Isto é, mostrando que muitas vezes trabalho para a gente não é algo tão claro, é motivo de discussões e de confusão. Por quê? Porque nós vivemos num mundo amaldiçoado. E desde a primeira maldição, quando Adão e Eva pecaram, Deus fala para Adão: maldita é a terra por tua causa. E aí fala que a terra dificultaria a produtividade da humanidade. Daí a gente tem o começo das confusões sobre trabalho. Que trabalho começa a se tornar menos frutífero do que a gente gostaria que fosse. Curioso é que as pessoas reagem de maneira diferente com respeito ao trabalho. Eu estava lendo um livro que foi publicado recentemente pela editora Fiel, chamado O Evangelho no Trabalho. E esse livro diz que os pecados mais comuns são os extremos de ou idolatria ou indolência. O que ele quer dizer por isso? Idolatria é quando a gente vai para o trabalho esperando muito do trabalho. A gente espera, sim, frutificar muito. A gente espera produzir muito. A gente espera ter sucesso. A gente espera conquistar as coisas. E normalmente quem é idólatra se frustra, porque o trabalho não corresponde às nossas expectativas. Mas tem aqueles que estão no outro extremo. São aqueles que esperam muito pouco do trabalho. É aqueles que já vão para o trabalho de cara fechada. Já vão para o trabalho frustrados, desapontados, porque o trabalho é a coisa mais ruim que acontece na minha vida. Isso acontece com gente que está na escola, com criança que tem que obedecer a ordem da mãe e do pai para fazer alguma coisa em casa. E acontece com nós adultos quando nós vamos para o trabalho. E esses esperam muito pouco e o trabalho acaba sendo de fato um lugar de expressar até a nossa amargura, a nossa frustração, o nosso desapontamento. Em ambos os casos nós pecamos.
Por isso eu quero que a gente pense um pouquinho sobre os pecados. Eu falei de pecados no decorrer da liturgia. Os pecados próprios de trabalho. E o que a gente espera do trabalho. Então, deixa eu chamar a atenção de vocês para aquilo que eu tenho enxergado como resumo da nossa sociedade. Recentemente, o Globo Repórter teve uma edição que falou sobre trabalho com prazer. E em suma, o Globo Repórter estava mostrando histórias de pessoas que largaram um trabalho bem sucedido para fazerem o que gostavam de fazer. Para fazerem aquilo que eles achavam que era a realização dos seus sonhos. E todas as histórias, gente muito satisfeita. Só que por que o Globo Repórter, ao fazer isso, confunde a cabeça de muita gente? Porque o próprio programa diz que, segundo pesquisa, 80% dos brasileiros gostariam de mudar de emprego. De ramo de trabalho, não é só de emprego. 80% dos brasileiros. Isso significa que de 5, 4 não suportam o que fazem. É muita gente insatisfeita. Mas aí tem aqueles exemplos encantadores de gente que falou assim, larguei mesmo e foi bom, porque agora eu estou feliz. O que o Globo Repórter está propondo, mesmo que subliminarmente? Um caminho de redenção, em que você abre mão de dinheiro, mas para ter satisfação. E de que trabalho pode ser uma delícia, um deleite, um prazer. Muito bonito. Inclusive a gente assiste um programa como esse e você fala assim, queria eu estar com essa alegria aí. Mas é uma proposta sem Deus. É uma proposta de redenção em que as pessoas acham que trabalho vai dar a elas tudo aquilo que elas precisam. É uma proposta muitas vezes idólatra. E por que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas trabalham normalmente atrás de duas coisas. Eu vou dar essas duas palavras para você guardar. São fáceis de guardar. Elas querem de duas uma. Às vezes as duas. Mas eu vou explicá-las. Elas querem satisfação ou sucesso. Mas deixa eu explicar melhor essas palavras. Tem 2 tipos de satisfação. E elas sempre estão atrás de um dos 2 tipos. A primeira é satisfação de dívidas. O que eu quero dizer por isso é pagamento de dívidas. A quem não entende trabalho como sendo algo prazeroso, mas entende que tem que fazer, ele não fala assim, estou fazendo para pagar minhas contas. Eu quero poder pagar minhas contas. Quero poder colocar meus filhos numa boa escola. Quero poder ter dinheiro para a gente viajar um pouquinho. Quero poder comprar minha casinha, fazer a reforma lá em casa, ou coisa do tipo. Ele quer pagar as contas. Ele não se importa muito com o trabalho. O trabalho não é o sonho dele, mas pelo menos paga as contas. Quem trabalha assim, trabalha em prol de satisfação. Isto é, ele quer satisfazer dívidas. Mas tem um outro sentido de satisfação que a gente usa mais. Que é aquela do coração. É aquele que fala assim, que bom. É aquele que quer se sentir encantado e animado, porque finalmente ele faz algo que ele gosta de fazer. Então satisfação tem a ver com pagar dívidas, assim como satisfazer o nosso coração. Mas o sucesso é um outro aspecto interessante. Por quê? Porque as pessoas também trabalham em prol de sucesso. E o primeiro tipo de sucesso que nos vem à mente é o financeiro. E muita gente trabalha em prol dessas coisas mesmo. E o seu coração não se aquieta enquanto ele não tem mais. Só que nunca chega no limite, não é? Então ele um pouquinho mais e um pouquinho mais. E quem vai atrás de sucesso normalmente se afunda em trabalho. Mas não pense que esse é o único tipo de sucesso que as pessoas buscam. Porque tem gente que diz assim, pastor, eu não ligo para dinheiro. Deus é testemunha. E ele se acha super crente nisso. O que ele quer? Ele quer prestígio. Ele quer que as pessoas reconheçam. Que as pessoas pelo menos digam assim, muito bom trabalho, viu? Ele quer atingir posição. Às vezes é no mundo acadêmico. Às vezes é na empresa, subindo de emprego ou tendo um cargo mais prestigioso, mais visado. Ele não importa tanto com dinheiro. Ele quer que pelo menos haja reconhecimento. E isso é uma forma de sucesso. Isso também é sucesso. Isso também é obter reconhecimento alheio. Por que eu estou falando dessas coisas? Porque quando a gente busca essas coisas, nem sempre trabalho corresponde. Nem sempre trabalho é a nossa resposta, porque às vezes a gente busca no lugar errado. E a minha tese principal nessa manhã vai ser mostrar como, quando o nosso coração foca no trabalho para nos dar essas coisas, nós vamos nos frustrar. Trabalho será sempre difícil, sempre frustrante, sempre penoso. Mas algumas coisas do nosso texto são interessantes para nos ajudar a discutir isso. Eu vou falar um pouco sobre escravidão hoje.
E escravidão, ela levanta alguns problemas. Tinha escravidão no período do Novo Testamento. Isso é errado, não é? O que o Novo Testamento fala? Por que não fala muito? A gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Vamos falar também sobre que tipo de submissão é exigida de quem está debaixo de autoridade. Vamos falar sobre como é que você exerce autoridade sem ser tirano. Porque o texto fala tanto com escravos quanto com senhores. Mas o meu propósito ao falar desse texto é mostrar uma coisa que recentemente eu enxerguei e foi muito poderosa para mim. Eu tenho ensinado Colossenses a vocês da igreja há bastante tempo, em blocos. E eu falei bastante nas primeiras mensagens de Colossenses lá no ano passado, que Colossenses é uma carta escrita para falar da suficiência de Cristo. Isto é, de que Cristo basta para a nossa vida. Mas não basta só para a vida espiritual. Ele basta para toda a vida. E a minha defesa hoje é que ele basta também no que diz respeito a trabalho. Ele também basta. Mas a gente tem que entender como é que a nossa postura no trabalho vai dar testemunho de que ele basta, de que ele é suficiente. Essa é uma carta escrita para falar que Jesus Cristo não precisa ser complementado por outras propostas. Haviam falsos mestres que traziam outras propostas de espiritualidade. Paulo vai dizer não, Cristo ele é soberano sobre tudo e todos. Portanto, o que nós vamos estudar aqui é a ideia de que quando nós vivemos na suficiência de Cristo, nós damos testemunho de que ele basta, de que ele é suficiente. Inclusive, eu tenho falado nas últimas duas mensagens que Paulo está explicando o capítulo 3, verso 17. Dá uma olhada na sua Bíblia. Capítulo 3, verso 17 fala assim: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Paulo fala assim, e tudo que você fizer, faça em nome de Jesus. O que é fazer tudo em nome de Jesus? Aí ele começa a explicar. Mulheres, sejam assim com seus maridos, maridos assim com suas mulheres. Filhos assim com seus pais, pais assim com seus filhos. E agora ele vai entrar na relação de escravo com o Senhor. Por que ele entra nessa relação? Porque ela fazia parte da vida familiar. Escravos, alguns deles faziam parte do contingente da casa. Quando você contava quantos moravam na casa, você tinha que incluir os escravos domésticos. Aqueles que serviam em casa. Como essa era uma realidade comum no primeiro século do Império Romano, Paulo então se dirige a todas as esferas de relacionamento dentro do lar. E essa, embora seja estranha para nós, porque não combina com a nossa cultura tanto, ela é importante e vai nos trazer algumas lições, especialmente nessa questão de trabalho. Por quê? Porque Paulo vai falar de como senhor se relaciona com servo e servo com senhor, de tal forma a nos dar princípios que são válidos para todas as épocas. Não importa se o trabalho é dentro de casa ou se ele é fora de casa, se ele é distante, se ele é próximo. Se ele é feito de maneira remunerada ou voluntária. Se a equipe é grande, se a equipe é pequena. Os princípios aqui valem para todo o contexto de trabalho. Então eu quero falar nessa manhã sobre trabalho e como nossa postura no trabalho é testemunho da suficiência de Cristo. Mas antes de falar de trabalho, eu preciso falar um pouquinho de escravidão. Porque esse texto gasta bastante tempo com escravidão. Inclusive, é curioso que quando Paulo está escrevendo para os Colossenses, ele gasta 2 versos para falar, um verso para falar de esposa, bem curtinho, um verso para falar de marido, bem curtinho, um verso para falar de filho, um verso para falar de pais, e aí ele gasta 4 versos para falar dos escravos. Por quê? É meio desproporcional se comparar com a carta de Efésios, que é paralela a Colossenses. Tem uma razão para isso. Colossenses era a cidade onde morava um senhor chamado Filemon, que tinha um escravo chamado Onésimo, que tinha fugido e dado prejuízo para o seu senhor. E Paulo tem a oportunidade de receber Onésimo onde ele está, na prisão. Onésimo se converte, ele vem ao conhecimento salvador de Jesus. E Paulo diz, você tem que voltar e acertar as contas com o seu senhor. Mas como é que eu vou voltar, Paulo? Eu vou mandar uma carta. E ele manda uma carta que é a epístola de Paulo a Filemon. Quem é que leva a carta? O próprio Onésimo. E ele leva a carta também de Colossenses. Dá uma olhada no capítulo 4, verso 9. Ele fala assim, em sua companhia vos envio Onésimo, fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Ele vos farão saber tudo que por aqui ocorre. Onésimo vai levar notícia, vai levar as cartas, só que ele é o escravo foragido. Então Paulo vai ter que gastar algum tempinho explicando
a postura do escravo e a postura do senhor, do mestre, senhor de escravos, para poder dirimir algumas dúvidas e tirar alguns conceitos complicados. E é bom que eu fale um pouco de escravidão. É bom para mim, é bom para você. Sabe por quê? A nossa imagem de escravidão, qual é que é? É de filme sobre escravidão racial nos Estados Unidos. Ou talvez alguma coisa que a gente tenha lido sobre a história do Brasil, no século XVII, no século XVIII. E essa imagem, esse retrato não combina completamente com o cenário de escravidão no Novo Testamento. Por quê? Porque escravidão lá era muito mais complexa e muito mais ampla do que a gente está habituado. Primeiro, as estatísticas variam, mas muitos estudiosos falam de um número grande de escravos no Império Romano. E em cidades como Colossos, talvez 1/3 das pessoas fossem escravos. É bastante gente. E nesse contexto, a escravidão não era racial. Você podia ser escravo por diversas razões. Às vezes era prisioneiro de guerra. Olha que interessante, não estou defendendo escravidão, presta atenção. Mas prisioneiro de guerra não era encarcerado, ele trabalhava. Ele produzia alguma coisa. O sistema social era assim. Prisioneiro de guerra era escravo. Às vezes você era escravo para pagar dívida. Você não acumulava dívida no cartão de crédito. Você se oferecia para pagar as dívidas com a sua própria vida e o seu serviço. A estrutura social era assim. Então as pessoas saldavam as suas dívidas mediante serviço escravo. Então escravidão tinha a ver também com saldar dívidas. Às vezes você era escravo porque você era nascido filho de escravo. E naquele contexto, quem era nascido filho de escravo era propriedade do seu senhor. Escravidão era uma estrutura bastante complexa assim, bem difícil da gente entender. Por quê? Porque o escravo, na mentalidade do grego, era uma propriedade, um bem, uma propriedade viva. Aristóteles trata de escravo assim, como se fosse uma coisa que você tem, mas só que é viva. E os romanos herdaram isso. Agora não significa que o escravo não tivesse algumas coisas a seu favor. Ele não tinha privilégios de um homem livre, mas ele, por exemplo, podia ter salário. E muitas vezes o salário que ele tinha, chamado de peculium, era acumulado para que ele pudesse finalmente conseguir a sua liberdade, a sua manumissão. Então escravidão era um contexto bastante complicado. Escravos não eram só aqueles que a gente está acostumado a ver de trabalho braçal, de trabalhar na agricultura, um cara forte e que leva chibatadas. Por quê? Porque alguns escravos eram especializados. Tinham escravos que eram professores, tinham escravos que eram artesãos, tinham escravos que eram médicos. Escravo não significava simplesmente aquele que não sabe pensar. Alguns deles eram especializados e prestavam serviço aos seus senhores e por isso eram comprados para poder socorrer alguma necessidade da sua casa ou da sua família. Então, eu estou dizendo tudo isso para mostrar para vocês que escravidão tinha muitas coisas ruins e algumas coisas não tão ruins assim. Por exemplo, alguns escravos domésticos não eram necessariamente maltratados. Mas eu não estou aqui defendendo escravidão. Inclusive, eu estou tentando mostrar que escravidão era uma coisa complexa, difícil. Tão difícil que os acadêmicos vivem se perguntando por que o Novo Testamento não fala assim, liberdade para os escravos. Na nossa cabeça de século XXI isso é tão comum, tão normal, a gente entenderia como sendo completamente justificada. Mas na cabeça deles talvez isso não fosse tão fácil de explicar. Primeiro que libertar um escravo traria problemas enormes para ele, porque talvez ele não tivesse condição de sobreviver. Você não ia classificados para ver se tem emprego. Não é? Num contexto e numa estrutura social mais complexa do que a gente está acostumado a entender, escravidão fazia parte e tratar disso era uma coisa complicada. Ainda assim, fica uma dúvida na mente das pessoas do porquê que o Novo Testamento se silencia em relação a essa estrutura social. Por que ele trata, parece que ele endossa ou trata como algo normal. E as opiniões são mais diversas. E eu li algumas pessoas e vejo que não se tem unanimidade. Por exemplo, algumas pessoas entendem que, alguns defenderam escravidão como sendo legítima no passado. Na época em que os Estados Unidos da América tinham escravos antes da Guerra Civil, alguns cristãos defendiam a legitimidade da escravidão, mostrando que o Novo Testamento não combatia. Outros, ainda mais recentemente, dizem, nem toda escravidão é má, alguma só. Mas a maioria dos evangélicos não aceita isso. E entende que possuir outro ser humano está fora da realidade, está fora do normal. Mas por que o Novo Testamento não fala? Talvez porque o contexto não permitisse.
Isto é, talvez, socialmente falando, era complicado promover alguma mudança social radical. Outros dizem que o Novo Testamento não fala para libertar, mas já dá os princípios para a libertação, quando fala que o escravo tem o mesmo valor que o seu senhor. Em meio a toda essa diversidade de opinião, eu encontrei uma que eu achei muito interessante e eu quero compartilhar ela para tirar uma lição para a gente. Dois autores que eu li falam que o que provavelmente o Novo Testamento está fazendo é trazendo um princípio que é mais profundo do que mera reforma social. Por quê? Presta atenção agora, porque tem a ver com o nosso Brasil. O Novo Testamento sabe que reforma social não corrige tudo, porque o problema não está na estrutura, o problema está no coração de pessoas. Então, correção de estruturas não resolve problema. Por isso o Novo Testamento foca em mudança de coração, porque mudança de coração é mais profunda, é permanente e pode produzir mudanças de estruturas. Então, por exemplo, aquilo que o Novo Testamento propõe é um relacionamento mais profundo de entendimento qual é a relação do Senhor com o seu escravo e do escravo com o seu Senhor. Por quê? E agora vem um insight que para mim foi muito importante e explica o título da mensagem hoje. O que Paulo vai dizer, inspirado pelo Espírito de Deus, na verdade, é que ninguém é livre. Nunca. Paulo vai pegar a estrutura de escravidão para dizer que, espiritualmente falando, ou você é escravo do maligno, ou você é libertado por Jesus para ser escravo de Jesus. E o Novo Testamento usa essa linguagem. Então é interessante que a liberdade que a gente tem, ela é verdadeira, ela é genuína, mas não é uma liberdade para fazer o que a gente quer. É uma liberdade para fazer o que Ele quer. E Ele é um excelente Senhor. Mas ainda assim a Escritura nos chama de servos, que é uma tradução mais light da palavra grega para escravos. Por isso que eu intitulei a mensagem de hoje, Escravos de Cristo, servos dos outros. Por quê? Porque na verdade nós fomos feitos escravos e nós prestamos conta ao nosso Senhor. E por causa disso, nós agora temos que entender como é que é a nossa relação com Jesus Cristo, no qual eu sou escravo dele e ele é o meu Senhor, como é que isso molda a maneira como me relaciono com outras pessoas. Não importa se eu estou debaixo de autoridade ou estou com autoridade. Como é que a minha relação com o meu Senhor afeta a minha relação com outras pessoas. E o que eu vou mostrar aqui é que o Novo Testamento, ele vai, especialmente esse texto de Paulo aos Colossenses, ele vai nos mostrar a nossa relação, o nosso contato uns com os outros como sendo um contato de servidão. Tá? Então vamos falar primeiro a palavra aos escravos, que eu vou aplicar àqueles que estão debaixo de autoridade, normalmente chamados de empregados. Tá bom? Vamos lá. Olha só o que diz o versículo 23. Verso 22, perdão. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. O texto começa dizendo que escravos têm que obedecer os seus senhores em tudo. Isto é, não só quando convém, não só quando agrada, mas em tudo. É claro que esse em tudo não inclui o que é pecaminoso. Isso valia tanto para escravos quanto para funcionários hoje. Não inclui o que é pecaminoso. Mas atenção, porque essa é a parte que dói. Inclui absurdos. Você já esteve numa posição em que alguém pediu para você fazer alguma coisa e você fala assim, que absurdo. Mas ele é chefe. E estar sob autoridade significa fazer não só o que a gente acha que tem que fazer, mas o que o chefe diz que a gente tem que fazer. Isso significa que estar sob autoridade não é questionar o que a gente não gosta, o que a gente acha infrutífero, ou o que a gente acha que não é valioso. Apenas questionar aquilo que é moralmente errado. Isso a gente deve fazê-lo. E a Escritura nos dá respaldo para isso. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque nem sempre a gente topa fazer aquilo que a gente não gosta. Quer ver uma coisa? A gente vive reclamando de tarefas que são monótonas, não é? Você fala assim, eu faço isso toda vez, cansa, estou querendo mudar de emprego, porque toda vez é a mesma coisa. Né? Cansa.
Tem que ter um pouquinho de desafio, a gente fala assim. Alguns de nós que gostam de desafio, falam, tem que ter um pouquinho de desafio. Interessante que nós não somos chamados a cumprir só as tarefas desafiadoras. Essas são interessantes. Essas até jogam um certo ânimo. Mas inclusive as monótonas. Inclusive as enfadonhas. A gente precisa fazê-las também. Faz parte do nosso, da nossa obrigação. Agora, por que eu estou dizendo isso? Presta atenção, eu aprendi isso alguns anos atrás e tem feito muito sentido para mim hoje. Nós usamos uma frase muito errada quando a gente fala assim, sabe, eu queria encontrar propósito no meu trabalho. É errado. Você não tem que encontrar propósito no seu trabalho, você tem que dar propósito ao seu trabalho. O seu trabalho já tem propósito. Você tem que trabalhar de tal forma que isso fique evidente. Você não encontra propósito no trabalho porque trabalho é resposta para os seus dilemas. Aí é problema. Não pode ser. Se trabalho é resposta para os seus dilemas, então você está procurando um lugar errado. Então você não encontra propósito no trabalho, você dá propósito ao trabalho. Porque trabalho é fruto do que você é em Cristo Jesus. E o texto continua falando de coisas muito interessantes, do tipo assim, não sirva só sob vigilância. Isto é, não só quando o chefe está olhando. Por que que Paulo fala disso? Porque ele sabe que nós muitas vezes agimos melhor quando alguém está vigiando. Por quê? Porque a gente morre de medo das pessoas. É interessante que nós sejamos movidos pela presença do chefe. A gente tem temor dele, mas só quando ele está olhando. Quando ele não está olhando, a gente relaxa. E normalmente essa é uma atitude de quem tem em vista apenas o seu senhor terreno. E o texto vai dizer, não sirva só sob vigilância, porque você tem que temer outro senhor. Ah, ele não está vendo, mas tem quem esteja vendo. Então Paulo está dizendo assim, olha como o trabalho reflete o seu temor das pessoas, o seu medo das pessoas. Quando alguém está olhando, você está lá. Oh, tá valendo. Quando alguém não está vendo, você diz, agora eu posso pegar um pouquinho mais leve. É um direito que eu me dou. Como se fosse importante só trabalhar para outros verem. O texto diz, não pense assim. Você não trabalha só para o senhor terreno. Olha o que diz o verso 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Você está fazendo para outro patrão. Agora, imagine o desafio de escravos, para escravos, melhor dizendo, essas palavras de Paulo. Eles são acostumados a fazer as piores tarefas. Se você acha que a sua vida é ruim, é porque você nunca foi escravo no século I. Alguns deles faziam tarefas complicadas, e Paulo não falou só para os escravos que tinham uma vida tranquila, para obedecer o seu senhor em tudo. Falou para todo escravo que era cristão, obedecei o seu senhor terreno em tudo, porque você está servindo outro senhor. Como isso era difícil, como isso traz um peso grande, por quê? Porque a gente sente que não tem forças para isso. Mas aí que vem de novo o poder de Cristo Jesus. Eu tenho falado disso domingo após domingo. O texto fala de mandamentos não para a gente cumprir na força do nosso poder, mas na força do poder dele. Por isso que tudo vai estar conectado com a ideia de fazer em nome de Jesus. Inclusive, eu estava lendo um livro que fala de alguns dilemas que a gente tem e atritos que a gente tem com a postura, com nosso relacionamento com colegas de trabalho, com patrões. E esse livro é muito perspicaz em dizer assim, nossos problemas com os nossos patrões e colegas normalmente têm mais a ver conosco do que com eles. Aí eu falei, como assim? Quero continuar lendo essa. Não tem mais a ver conosco do que com eles. Aí ele explica. Ele diz assim, se nós idolatramos o trabalho, nosso chefe tem o nosso emprego e os nossos colegas são competidores para chegarmos onde queremos. Em outras palavras, se você espera muito do trabalho, o chefe, ele está no lugar errado, que é você que tinha que estar lá. Inclusive você não fala assim, ele não sabe fazer, eu sei fazer melhor que ele. Ou senão, os seus colegas de trabalho são os seus competidores. Você tem que mostrar serviço, é por isso que você trabalha duro, chega até mais cedo. Olha só que trabalhador admirável, não é porque você almeja subir mais do que eles. Ou senão, se você odeia o trabalho, presta atenção. Nós tratamos o chefe com desdém e os nossos colegas são a ouvidoria para as nossas reclamações. Não é assim? Funcionário que não suporta o trabalho, é só o chefe sair que ele vai murmurar para o seu colega. Ele está cheio disso. Está cheio disso. Constantemente, a nossa relação com o chefe, com o empregado é muito ruim.
Agora presta atenção, por que que é ruim? Porque nós temos expectativas erradas de nossa postura no trabalho. Não tem a ver tanto com eles, não estou dizendo que eles não façam coisas erradas, claro que fazem. Pecam, claro que pecam. São invejosos, são roubadores de ideias, são injustos, eu sei que são. Mas Paulo está falando com escravos que não tem como mudar a sua situação e ainda diz coisas que eles devem fazer independente de quão bonzinhos ou maus são os seus senhores. Por quê? Porque tem a ver com a gente. Inclusive, uma das coisas que nós, mais velhos, pais de família ou mães que têm 1000 coisas para fazer, temos uma luta é de equilibrar as nossas diversas funções e tarefas, não é? Quando você se vê assim, pai, esposo, servindo na igreja, trabalhando e fazendo isso e fazendo aquilo e tal, e você diz, eu me sinto num constante malabarismo. A gente sente que parece que para dar conta você tem que acertar o timing certinho de como jogar as bolas, senão vai cair. E não é bom que a gente tenha esse espírito. Por quê? Porque na verdade todas as nossas atividades tinham que estar integradas. Fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Nossa vida não devia ser um malabarismo, sabe? É malabarismo porque a gente tem regras diferentes talvez para cada área da nossa vida. Se a regra fosse a mesma para todas as áreas, a gente teria harmonia. Eu vou explicar o que eu quero dizer. Se Cristo Jesus e os seus padrões fossem a regra para a nossa vida de marido, para a nossa vida de mãe, para a nossa vida de funcionária, de patrão, nós teríamos harmonia de todas as coisas. Por quê? Porque o padrão que Cristo espera prioritariamente um padrão de fidelidade antes do que de frutificar. Mas a gente trabalha sempre pensando em frutificar, em produzir, em fazer, em realizar. Mas o Senhor espera de nós que nós sejamos encontrados fiéis. É isso que a Bíblia diz. Ele espera nos encontrar fiéis, e quem é fiel no trabalho pode ser fiel no seu lar, fiel com seus filhos e assim por diante. Pena é que a gente tem bagunçado isso. Por quê? Porque nós não vivemos tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. E o texto continua, olha o verso 24, perdão. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo Senhor é que estais servindo. Esse texto é um encorajamento para escravos que não tinham direito a nenhum tipo de herança. Naquela época, escravos não tinham nada, a não ser aquilo que eles poderiam conquistar, talvez, com os seus senhores, se os seus senhores fossem generosos. Mas eles não tinham direito a herança nenhuma, eles eram escravos, tudo que era deles, na verdade, era do seu senhor, até que ele fosse livre. Então, quando Paulo fala para escravos de herança, ele está falando de uma coisa muito preciosa, ele está dizendo assim, você tem herança sim, trabalhe com isso em vista. Chamando a nossa atenção também, para ter nossos olhos voltados para as coisas do alto. Lembra que Colossenses fala disso? Buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto. Nós também temos que ter essa postura. E entendermos que nós temos que agir corretamente, porque tem um testemunho em jogo. Então agora presta atenção que eu vou fechar o que eu vou falar de escravos agora e uma aplicação para a gente. Tem um testemunho em jogo. O verso 25 fala uma coisa que parece que não tem nada a ver, mas você tem que lembrar da história de Onésimo. Olha só, 25. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Por que Paulo está dando esse espécie de puxão de orelha nos escravos? É dizendo assim, olha, se você não trabalhar bem, justiça virá sobre você. E tem que vir, não tem acepção de pessoas. Agora Paulo está falando, já está exigindo muito dos escravos. Ainda dá essa dura. Por quê? Porque Paulo sabe que Onésimo deve para Filemão. Mas Paulo se dispõe a pagar o que Onésimo deve. O que Paulo está fazendo? Ele está incorporando o que Jesus Cristo faz por nós. Onésimo deve. Mas alguém está disposto a pagar no lugar de Onésimo. E Paulo está querendo dizer que alguém já pagou em nosso lugar. Então presta atenção. Quando a gente trabalha e estamos sob autoridade, nós não trabalhamos para adquirir satisfação. Alguém já trouxe satisfação à nossa vida. Tanto das nossas dívidas, quanto trazendo alegria ao nosso coração. Quando a gente trabalha, a gente não pode ir atrás de sucesso. Alguém já nos fez mais que
vencedores. O trabalho não pode ser a fonte da minha satisfação e do meu sucesso. Eu trabalho porque eu já tenho satisfação e sucesso. Eu já sou bem-sucedido em Cristo Jesus. Isso muda a maneira de nós darmos testemunho. Por quê? Porque Paulo sabia que a reputação do cristianismo estava em jogo. Lá em 1 Timóteo 6,1 ele fala para os escravos serem obedientes ao seu senhor para não difamar o nome de Jesus. O nome de Jesus estava em jogo. Paulo sabia disso. Por isso que ele fala para escravos na carta a Timóteo. Então, a ideia é que nós fomos feitos escravos de Cristo e agora nosso serviço ao próximo não é opção, mas é algo necessário. Por quê? Porque nós refletimos o amor de Deus e testemunhamos. Presta atenção, eu quero fechar essa parte e ir para a última parte do sermão. Mas antes eu quero dizer essa frase aqui. Eu já disse isso, Nathalie já disse isso, nós às vezes nos pegamos falando uma frase que talvez você já tenha dito em casa. Você fala assim, por acaso eu sou sua escrava, é? Quando os nossos filhos são folgados demais, você já falou isso? Tenho uma notícia para você. Você é. Você é. O texto está ensinando a gente que por causa da nossa relação de escravo de Cristo, nós estamos obrigatoriamente comprometidos com o outro. Você é. Só que não é só você que é, ele também é seu. Mas eu sou servo nesse ponto, nessa medida. Eu não posso dizer assim, folgada você, né? Tá pensando que eu sou escravo agora? Tá pensando que eu sou escravo? É. Cristo Jesus te fez servo uns dos outros para expressar o amor dele e para dar testemunho de que ele basta para você ter alegria na sua vida. Quero terminar rapidamente com a palavra que Paulo traz aos patrões ou aos senhores, verso 1 do capítulo 4, verso 1. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Essa exigência aqui pode não parecer muito para você, porque você vive no século 21, com uma série de regras, CLT e tarará, e proteção ao funcionário, mas isso aqui era absurdamente louco para o primeiro século. Por quê? Porque vários códigos romanos, gregos, falavam de como escravos tinham que servir os seus senhores. Mas nenhum código falava de como os seus senhores tinham que servir os escravos. Mas Paulo vai dizer, tem sim. E você lembra, você também é escravo de Cristo. Você tem um senhor, então você tem que servir também. Paulo vai surpreender o primeiro século mostrando que quem está com a autoridade, na verdade, é escravo de Cristo e por isso tem que servir os seus subordinados. Ele espelha Cristo em posição de autoridade. Lembra que eu tenho falado nas outras mensagens que todas as relações nós espelhamos, devemos espelhar Cristo? Pois o servo espelha Cristo na sua humilhação. Lembra, Cristo é aquele que não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes se humilhou e assumiu figura humana, em forma de servo. Mas o Salvador também é Senhor. E ele aceita esse título, porque ele é Senhor. Mas como é que ele age como Senhor? Abre em Mateus capítulo 20. Mateus capítulo 20, eu vou ler versos 25 a 28. Mateus 20, a partir do verso 25. Olha que interessante como Jesus contrasta a liderança dele, a autoridade dele, com a autoridade presente no mundo. Ele fala assim, a partir do verso 25. Então Jesus chamando-os disse, sabeis que os governadores dos povos os dominam, que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O que o texto está falando? Que Jesus Cristo exerce autoridade de uma maneira completamente invertida do mundo. Ele não é aquele que está com autoridade para ser servido. Ele está com autoridade para servir os que estão debaixo da sua autoridade, do seu controle. Ele está ali para prestar serviço, inclusive ser o que mais se desgasta em prol deles. Ele vem para ser servido e dar a vida em favor de muitos. Então Jesus Cristo estabelece uma maneira muito diferente de ser senhor de escravos. Ele contrasta o abuso da autoridade com uma autoridade sacrificial. Por que eu estou dizendo isso?
Porque eu queria que você entendesse que o evangelho vai muito além do que bons patrões fazem aí fora. Bons patrões podem até cuidar de um salário razoável, podem dar plano de saúde, podem dar um ambiente de trabalho favorável, metas razoáveis para se cumprir. Você fala, nossa, um patrão desse eu quero, pastor, porque o meu não é isso tudo. Mas um homem sem Deus consegue fazer isso. Só que Jesus Cristo não baixa o padrão. Ele fala que quem conhece a Ele é Senhor de outra natureza. É Senhor que se sacrifica em prol dos seus subordinados. Lendo um autor, me surpreendeu ele dizer o que ele tomou por decisão fazer. Ele disse assim que, em primeiro lugar, ele começou a orar pelos seus funcionários regularmente. Em segundo lugar, ele resolveu separar tempo durante a semana para conversar com cada um. É claro que ele devia ter um número pequeno de funcionários, mas ainda assim, surpreende ele dizer assim, eu separei meia hora por funcionário por semana, para saber como é que ele estava, para ouvi-lo, para saber como é que vai a sua vida. E ele disse que ele combinou com eles assim, ó, os primeiros 15 minutos você fala, os outros 15 você me ouve. E aí eu vou falar do que Deus nos ensina acerca de trabalho, acerca da vida. E alguém que, além dessas coisas, demonstrou a preocupação de tomar alguns e mentoreá-los, e fazê-los crescer. Sabe o que é interessante? É que quem serve como líder não tem receio de fazer alguém que vai ser melhor. Não tem receio. O mestre desprendido, ele quer mentorear alguém para superá-lo. Isso é sacrificar-se em prol de outro. E patrões podiam pensar em fazer isso. Isso seria muito mais do que nós vemos por aí. Eu quero terminar dizendo o seguinte, repetindo o que eu já falei. Por que Deus está exigindo essas coisas da gente? Por que Deus está exigindo de maridos e mulheres? Por que Deus está exigindo de pais e filhos, de senhores e servos, todo esse comportamento radicalmente diferente do mundo? O que isso Cristo quer mostrar para os outros? Como Ele satisfaz a nossa vida. Como Ele preenche a nossa vida com sentido, com propósito, com alegria, com rumo, com sentido. Eu quero que você entenda que cada ato seu na posição de cônjuge, de pai ou filho, de trabalhador, seja em casa, fora, Deus quer que Cristo fique evidente por seu intermédio. Eu sei que não é fácil, mas eu sempre vou voltar naquilo que você já tem. Lembra? Eu falei, eu vou repetir, vou terminar com isso. Você não trabalha para obter satisfação. A cruz de Cristo já satisfez a sua vida. Você não trabalha para obter sucesso. A vida de Cristo já conseguiu vida em abundância. Você já tem o que você precisa. Não vá atrás de falsos recursos. Você já tem. O que Cristo quer? Que enquanto você trabalha, você mostre que Cristo é a sua satisfação. Eu vou pedir que Deus abençoe vocês e a mim, para que nós mostremos esse tipo de mudança de perspectiva. Feche os seus olhos. Senhor Deus, há tanto o que aprender sobre isso. Trabalho é um contexto que trazemos muitos pecados, muitos sofrimentos. E nós nos sentimos às vezes perdidos, Senhor. Alguns de nós muito frustrados, outros de nós muito ambiciosos, outros de nós perdidos. E em meio a toda essa confusão, nós precisamos de norte vindo da Tua palavra. Ele já veio, embora não seja fácil. Nossa oração é que o Teu Espírito nos dê perspectiva do alto. Que essa perspectiva do alto nos ensine a seguir o caminho de Cristo, sabendo que o poder de Cristo é que nos habilita a fazer tudo em nome dEle. Que os que trabalham aqui em empresas e se sentem sufocados nela, tenham um novo ânimo a partir da morte e vida de Jesus por nós. Que aqueles que são patrões tenham um novo direcionamento no cuidado de seus subordinados, a partir do amor sacrificial de Jesus. Que aquelas e aqueles que trabalham em casa
se sintam revigorados de saber que o seu trabalho não é infrutífero, mas honra o Senhor quando ele é feito a partir da satisfação que nós temos em Cristo. Que as crianças aprendam com os seus pais, os seus avós, que trabalhar é bom quando feito em nome de Jesus. Senhor, há tantas coisas que aprender. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a refletir essa semana sobre isso. Usa os grupos de meio de semana. Usa as nossas conversas, agora no intervalo e depois, para que essas coisas façam mais sentido às nossas vidas. Nós oramos em nome de Cristo. Amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus, e o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês, povo de Deus. Amém.